Talvez neste exato momento você esteja sofrendo com a seguinte situação. Você é medroso, medrosa no gain, quando o trade está indo a teu favor, e corajoso, corajosa no loss, quando está indo contra. A pergunta que fica é, como fazer para inverter essa situação, né? Para ser corajoso, corajosa no gain e saber aceitar o risco, saber mitigar o risco, ganhar de balde e perder de colherzinha. E muitas vezes você faz exatamente o oposto. Você ganha de colher e perde de balde. No final das contas, a conta não fecha. Nesse vídeo, eu quero mostrar para você um trade que foi feito nessa semana. Ele vai ser bem didático para te explicar como você, de fato, comprar um risco de uma eventual oportunidade que aparece na sua frente, em qualquer que seja a estratégia operacional que você venha utilizar, e como fazer um add de posição, ou seja, como adicionar uma posição quando o mercado está indo a teu favor. Porque o que é comum a gente ver? O famoso preço médio, né? Que pode ser traduzido como preço médio. O trade está vindo contra, aí você tem a brilhante ideia de posicionar mais uma entrada ali, de fazer mais um trade com o mesmo risco, às vezes com risco dobrado, quando o mercado já veio contra, com o seguinte argumento: ah, já desceu demais, ou ah, já subiu demais, tá na hora de reverter. E se a tendência é muito forte, a gente sabe que muitas vezes o mercado não reverte no ponto que a gente esperava, e muitas vezes você não tem saldo suficiente na conta para aguentar aquele valor que tá oscilando ali, para aguentar o drawdown, e acaba sendo estopado, acaba que tendo chamada de margem, quebrando conta e tudo mais. Talvez você já tenha vivido essa experiência, talvez conheça alguém, se não viveu e nem conhece ninguém, tem a oportunidade de não ter que passar por isso, que é ruim demais. E muitas vezes deixa feridas emocionais que muitas vezes fazem muitos traders desistirem, pararem no meio do caminho ou adquirirem traumas emocionais que atrapalham a evolução. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz o oposto, como que você faz um add de posição quando o mercado está indo a teu favor, e entenda de uma vez por todas que quando ele vier contra, você tem que aceitar o stop que você aceitou inicialmente. Afinal, se você aceitou, porque está no teu planejamento, e se não aceitou, tá errado, porque tem que ser aceito esse stop. Você precisa entrar no trade entendendo que a única coisa que você tem certeza absoluta é o risco que você aceita correr naquele trade. Todo o restante é consequência. E aí é importante que você tenha critérios racionais para fazer uma boa gestão do trade, uma gestão do trade decente, a ponto de aumentar o seu fator de lucro, né? O seu payoff, para que você ganhe de fato de balde e perca de colherzinha. Vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você essa parada na prática. Mas antes de mais nada, aperta no like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, deixa o seu comentário que eu leio e respondo todos os comentários, eu gosto de interagir com você. Então, bora para a tela do computador. Eu tô aqui no euro-dólar no gráfico de 2 minutos. Observa que a minha primeira entrada aconteceu nessa região de preço aqui no 1.06901, 900, né? Vamos arredondar, que é um order block relevante pela perspectiva do gráfico de 10 e 15 minutos. Nós já vamos lá para entender do que se trata essa região de preço. Inclusive, se você não sabe o que é order block, eu não vou entrar no critério detalhado sobre o que é order block. É só você pesquisar aqui no canal order block na barra de pesquisa aqui do canal mesmo, que você vai encontrar o vídeo que eu falo exatamente sobre esse tema. Bom, então a entrada aconteceu nesse ponto, a primeira entrada, e a segunda entrada, nessa setinha azul aqui, ó, aconteceu nesse segundo ponto, que foi na confirmação do que eu chamo de ponto 1 no método X. O que é o método X? É o meu método operacional discricionário, ou seja, ele requer interpretação, ele requer uma análise de contexto, onde eu tenho como guia de referência, além da identificação da localização do preço e da força da formação do preço, ou seja, da história que os candles contam nessas localizações, eu tenho como referência para a tomada de decisão 3 médias. A primeira média, a branquinha aqui, que é a média exponencial de 7 períodos. A segunda média, a amarelinha, é a média de 21 simples ou aritmética, de 21 períodos, né? E a terceira média é a média de 200 períodos simples ou aritmética, que é a média que nos dá uma referência de tendência e até mesmo serve como imã quando o preço se distancia de forma brusca. Então aqui nós tivemos o conceitual do order block, tivemos posterior o ponto 1 no método X, que é um dos principais gatilhos, inclusive a média de 21 é a média principal como referencial de gatilho dentro do que eu chamo de método X. A média de 7 é uma média importante para ir conduzindo o trade, como se fosse um trailing stop, tá? Dinâmico. E a média de 200, como eu disse, é um referencial de tendência e como imã também, que nesse caso
funcionou muito bem. Observe que o preço fugiu de forma brusca dela, depois ele fez esse movimento ascendente retornando até a média. Inclusive, ela serviu como uma boa referência para eu estruturar o meu alvo final. Teve um outro ponto relevante para o alvo final, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. E além disso, tem um outro ponto relevante. O estocástico estava sobrevendido. Aqui eu tenho um indicador de volumes. Como o mercado Forex é um mercado descentralizado, a leitura de volumes ela vai ser melhor de M15 para baixo. Mesmo assim é por amostragem, né? Então o volume no mercado descentralizado não é um volume financeiro, diferente do mercado centralizado, que é o caso da Bolsa Brasileira, mini índice, mini dólar, enfim, na B3. Lá a gente tem uma leitura de volume mais fiel. Então aqui a leitura é por volume de ticks. Essa informação acaba não sendo tão fiel como o volume financeiro. Mas eu deixo aqui porque em determinados momentos ele me dá uma informação relevante. Se a gente for observar, aqui, quando o preço chegou no order block, eu tive um pico de volume. Foi basicamente um dos maiores volumes do dia. Então eu tive algumas confluências de fatores. No trading não existe certeza. O que existe são probabilidades. Então quanto maiores forem os fatores de confluência que você identificar na sua análise de contexto, maior a probabilidade de você estar do lado certo. E aí você emprega a gestão de risco, aceita verdadeiramente o risco do trade que você está correndo, tem que caber no teu bolso, entendendo que aquele é o pior cenário, que tudo que vier além daquilo é lucro, é vantagem, é edge. Uma vez que você fez isso, surfa a onda, deixa o mercado correr. Tira a palavra certeza do seu vocabulário de trader, que certeza não existe no trading. Aliás, se for existir uma certeza, a única é o risco que você aceita correr antes mesmo de entrar num determinado trade. Legal, então agora vamos lá para o gráfico de 10 minutos. Olha só, aqui no gráfico de 10 minutos, essa região aqui, que é basicamente a abertura do dia, é uma região de order block, ou seja, esse último candle vendedor antes desse movimento ascendente, desse movimento cadenciado, uma tendência de alta forte. Então, os 50% aqui desse candle é a minha referência de bloco de ordem. Então, existe interesse por parte do institucional de vir capturar liquidez nessa região. Tem muita grana parada aqui. Então, o institucional faz esse movimento, captura a liquidez e depois leva o mercado para onde de fato ele quer levar. Observe que quando o preço chegou nessa região, inclusive no 10 minutos eu tenho também o estocástico sobrevendido, ele capturou a liquidez e já acelerou forte para cima. Ele nem voltou para trás. Qual que é o meu ponto referencial para stop aqui nesse caso? É no lado oposto. Se o meu ponto referencial de entrada é no 50%, o meu stop vai estar no mínimo abaixo da mínima deste candle. Como também eu posso dar uma folga maior e projetar basicamente a mesma distância entre o meu ponto de entrada, o oposto do bloco de ordem, né, o suporte do bloco de ordem, vamos assim dizer, que é a mínima do candle referência para gatilho, eu pego essa mesma projeção aqui de nível, projeto aqui para baixo. Então, meu stop poderia ser nessa região de preço ou nessa região de preço. Nesse caso específico, como o mercado já tinha feito esse movimento bem forte, fez um distanciamento brusco da média de 200, eu coloquei o meu stop nessa região de preço, stop barato, abrindo margem para que eu tivesse um payoff bem interessante com o mercado vindo a meu favor. E foi isso que aconteceu, né? 1.06900, número redondo, inclusive. Quando o mercado capturou liquidez aqui, ele já acelerou para cima. Vamos voltar lá para 2 minutos. Aqui no gráfico de 2 minutos, conseguimos observar que acionado o trade, o mercado nem voltou para trás, já fez um movimento forte de alta. Quando ele testou a região da média de 21, eu já peguei o meu stop e já trouxe para o break-even, ou seja, já anulei o risco, por critério racional. Então, olha só, não existe precedente para eu mover o meu stop de forma emocional, mas sim racional. Eu entendi que a região da média de 21, como é uma referência importante de gatilho para mim no método X, nesse caso, ela funcionaria como uma resistência dinâmica. O mercado poderia rejeitar essa região. Então, quando ele chegou testar, e de fato, quando ele chegou na primeira tentativa de teste, entrou um volume vendedor muito fraco, né? Logo, os compradores dominaram a situação novamente. Eu já peguei o meu stop, trouxe para o break-even para proteger minha operação. Quando fechou esse candle aqui, acima da média de 21, eu tive o que eu chamo de ponto 1 no método X. Inclusive, já vou abrir aqui um convite para você. Se você quiser aprender a metodologia que eu utilizo para operar o método X de forma completa, de ponta a ponta, eu te convido a apertar no link na descrição desse vídeo e entrar para a formação método X. Lá você vai ter acesso ao método completo através de mais de 40 aulas, dividido em 5 fases, tudo bonitinho, no detalhe, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Aperta no link para saber mais, vai ser muito bom ter você dentro da família Trader X. Então aqui aconteceu o ponto 1 no método X, o mercado fez uma retração até a média de 7, que cruzou a média de 21 para cima, então a média
média curta cruzou, a média de 21 já fez a angulação para cima, inclinou para cima, isso é um ponto muito importante também, e rompeu a máxima do candle gatilho, né, que é o referencial ponto 1. Aqui eu fiz um edge de posição. Então, quando ele fechou esse candle acima, eu já peguei uma ordem pendente de compra, deixei acima da máxima desse candle para pegar esse gatilho de ponto 1 na volta. E foi isso que aconteceu. Só que tem um ponto importante aqui. Observa que eu já estava com esse movimento a meu favor, onde o meu pior cenário passou de um stop inicial para um 0 a 0. Eu adicionando uma posição aqui, o stop dessa posição, de maneira técnica e racional, ficaria o quê? Na mínima do candle gatilho, que foi de fato onde eu coloquei. Se, no pior cenário, eu estopasse essa posição, eu ainda teria esse movimento aqui positivo. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, qual que é o pior cenário aqui? Pior cenário, se eu acionar essa posição e colocar o stop abaixo, é eu garantir o lucro dessa primeira posição. Lembrando que eu entrei com o mesmo lote, ou seja, com a mesma proporção de risco. Se pego o stop da primeira posição e da segunda, eu saio basicamente no 0 a 0, porque eu vou ter perdido dinheiro na segunda posição e ter ganhado dinheiro na primeira posição. Vou sair levemente positivo, porque esse espaço do ganho, se a gente olhar aqui de maneira visual, ó, o stop dessa segunda entrada aqui eu já estava no 0 a 0. Na hora que acionou o trade da segunda entrada, o stop dessa segunda entrada estava aqui, eu peguei o stop da primeira entrada e coloquei aqui. Observa visualmente, esse espaço aqui, ó, ele é maior do que esse espaço aqui. Aqui eu estou garantindo um lucro levemente maior do que o prejuízo da segunda operação, caso eu voltasse e pegasse no stop. Então o pior cenário era sair levemente positivo. Olha que interessante. Tendo a possibilidade, pela análise de contexto, de vir a meu favor e eu aumentar o meu fator de lucro. E aí eu entendi que essa região de preço aqui, ó, onde eu saí das duas posições, era uma região importante de saída. Por quê? Porque aqui eu tenho um imbalance, eu tenho um fair value gap, eu tenho um desequilíbrio, tem dinheiro parado aqui também, que o mercado poderia rejeitar. Ele até acelerou um pouco mais para cima. Um outro ponto de referência que eu teria seria a própria média de 200, que funciona como um EMA, um ponto de resistência dinâmico nesse caso aqui. Quase chegou na média 200, o quase não deixou, retraiu, e aí aqui eu já tinha finalizado o dia, não fiz mais nenhum trade, mas aqui aconteceu o que eu chamo de ponto 2 no método X. Tivemos um candle de continuidade no movimento comprador, testou média de 200, aqui seria um ponto relevante para fazer uma gestão desse trade, um break-even ou até mesmo uma parcial, e aí depois acelerou e veio onde? Veio aqui numa região de order block, um pouco mais para cima dessa região, onde ele sentiu numa primeira vez. Então, dessa forma, de maneira racional e com critério de análise, com gestão de risco, com método aplicado, eu aumentei a minha exposição fazendo um controle de risco fino, entendendo que eu transformei um cenário de lucro em um cenário levemente positivo caso essa segunda operação viesse a me estopar, só que com uma relação risco-retorno positiva, né? Eu tinha aqui um potencial de aumentar o meu lucro que valia a pena o risco de eu lucrar menos do que eu lucraria se eu não fizesse esse edge de posição, porque na análise de contexto tinha critério racional para fazer esse edge de posição. Eu tive um novo gatilho de entrada aqui. Aqui eu entrei pelo SMC propriamente dito. Ordem de risco aqui no order block, né? Numa entrada no primeiro teste numa região de liquidez, e aqui eu entrei num gatilho referência no método X, num ponto 1, e tinha espaço para o trade andar, para o preço andar até um próximo ponto de possível parada, dando para mim um fator de lucro interessante. Por isso eu tomei a decisão de fazer esse edge de posição. Quando você tem um domínio de um método, que você consegue fazer uma análise com critério racional, entende quais são os piores cenários, que você compra verdadeiramente o risco, a sua segurança e a sua confiança aumenta. E aí você para de fazer essas loucuras, de ficar fazendo preço médio e inverte a posição. Começa a fazer edge de posição de forma racional, criteriosa, quando o mercado está indo a teu favor, aumentando o seu fator de lucro, fazendo com que a estatística venha trabalhar a seu favor. Eu sei que isso pode soar fácil, e não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria assim, ó. Mas é simples. Só que para você conseguir praticar esse simples, você vai precisar sim estudar, praticar, errar, aprender e continuar. E o mais importante de tudo, estar em um ambiente de crescimento. Por isso, mais uma vez eu reforço o convite para você. Aperta na descrição do vídeo e cai para dentro da família TraderX. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!